Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, vamos estudar o capítulo 28, Preces Pessoais. E o tema de hoje será Graças por uma vitória sobre uma tentação. A gente vem estudando a coletânea de preces, não é? E hoje vamos falar sobre graças por uma vitória sobre uma tentação. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Então, vamos começar o nosso estudo. E vamos convidar o nosso irmão, nosso amigo Vicente Cardoso, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite, Vicente, seja muito bem-vindo à nossa casa. Bom estudo. Uma boa noite para todos, aos nossos amigos internautas, que em qualquer outro momento estarão nos vendo, nos ouvindo. Nossos sinceros agradecimentos pela presença de vocês que aqui se encontram nesta casa, aproveitando a grande oportunidade que Deus nos concedeu, de que nesta noite aqui nós pudéssemos estar, para ouvirmos a mensagem que o Evangelho nos traz, para todos nós que somos criaturas ainda muito necessitadas da mensagem do Evangelho. Aqui é importante salientarmos-nos de que foi dito a ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. A gente acha que a nossa vida pode parecer que tudo que nós pedimos a Deus vem de graça. Sim, tudo que vem de Deus vem de graça. Portanto, que esta ação de graças, pela vitória que nós obtivemos em vencermos as tentações, em vencermos aqueles a quem nós às vezes os temos como inimigos, muitas das vezes os nossos obsessores, aqueles que não nos querem muito bem, nos atentam a tomar atitudes contrárias à nossa índole. E aqui, a própria atitude da oração, meu Deus, agradeça-o haveres permitido e saísse vitorioso de uma luta que acabo de sustentar contra o mal. Faz que essa vitória me dê a força de resistir novas tentações. Interessante, né? E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valestes. Possa minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Essas ações da espiritualidade que às vezes nos atentam aos erros, à maldade. Por outro lado, nós temos aqueles também que estão nos protegendo, nos amparando. Agora, resta sabermos para que lado nós estamos torcendo. Nós estamos mais ao lado daqueles que nos arrastam para o mal, ou estamos do lado daqueles que nos elevam à condição nossa espiritual? Aí vai depender de cada um de nós. Portanto, que tem 2000 anos, Jesus aqui quando esteve presencialmente, duas coisas ele deixou muito bem definida para nós: orai e vigiai. Orai. E nós às vezes nos equivocamos com relação à oração. A gente acredita que a oração é reza. Bom, para muitos pode até ser,
reza. Mas a oração não é necessariamente uma poesia. Não é uma declamação que a gente faz. A verdadeira oração, conforme está na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, Deus assiste muito mais àqueles que obram do que àqueles que se limitam simplesmente a pedir. A oração é atitude. Oração é ação momento. Oração não é simplesmente reza. Não é uma declamação de uma poesia. O que nós fazemos, muito comum, é a recitação. É declamar: Pai nosso que estais nos céus, santificado. Isso é uma recitação. É uma poesia pela qual a gente declama. Muitas das vezes, a boca fala o que está cheio o coração. Isso é uma certeza. Mas muitas vezes, os nossos corações estão muito mais cheios de ódios, de vinganças, de ressentimentos, de contrariedades, de mágoas, do que amor, do que perdão, do que solidariedade, fraternidade, do que paz. Portanto, que muitas das vezes a gente quer fazer a nossa oferenda a Deus Pai Todo-Poderoso, e Jesus disse: todas as vezes que vieres fazer a tua oferenda, se tiveres alguma coisa contra o teu semelhante, pare, volte, vá até ele, reconcilie com ele, depois então venha e faça a sua oferenda. Por quê? Uma oração, uma recitação partindo de um coração magoado, cheio de ódio, de ganância, de materialismo, um coração que não tem o afeto, que não tem o sentimento de fraternidade, um coração que não tem a presença da atitude da caridade, não é digno de oferecer a Deus, seja um pedido, seja um agradecimento ou um louvor. Porque pela oração nós podemos pedir, como diz o próprio Cristo: crede que tudo que pedirdes pela oração, haverei de conseguir. Portanto, que temos que termos o máximo de cuidado com aquilo que pede. Porque se nós pedimos e com atitude, tenho certeza que virá. Há muitas vezes, dizia o próprio Paulo de Tarso: o que eu quero, esse eu não faço. O que eu não quero, acabo fazendo. Portanto, que tudo me é possível, mas nem tudo é bom para mim. Palavra de Paulo de Tarso. Portanto, que no momento de pedir, é muito importante a gente não esquecer se realmente estamos precisando realmente daquilo. De repente, não estamos precisando. Estamos precisando de outras coisas. Portanto, que aqui, nessa passagem, então, darmos ação de graças pelas benesses que vêm do céu, pelas bênçãos que os bons espíritos derramam sobre todos nós. Agradecemos a essa ajuda espiritual que nós temos o tempo todo. Mas muitas das vezes nós não merecemos essa ajuda. Por quê? Nós não estamos tendo atitude, nós não estamos correspondendo com aquilo que nós estamos querendo. A gente cruza os braços e quer que tudo venha até nós. Olha, uma coisa é certa, Deus tudo provê. Deus dá a todos os pássaros comida.
Mas Deus não põe a comida no ninho. É necessário que os pássaros saiam do ninho para buscar a comida. Assim somos nós. Deus quer que assim, que nós pensamos em pedir. Às vezes alguém fala assim, mas Deus sabe das minhas necessidades. Para que então que eu tenho que pedir? Ah, sim, o verbo pedir é uma atitude. É uma atitude de você demonstrar que você é submisso ao poder maior, à providência divina. Deus sabe o que eu preciso agora. Deus sabe o que vocês estão precisando. Mas é preciso que nós tenhamos a atitude, porque o verbo pedir não é simplesmente a declamação quero e as coisas acontecem. Não. Portanto, que no universo tem uma lei, chamada lei do trabalho. O trabalho é quando você pega a energia de um nível, passa para o outro nível. Chama-se trabalho. Se nós não trabalharmos, nós não teremos o resultado que almejamos. É preciso que a gente trabalhe, que a gente então tenha a atitude de poder transformar. Assim as nossas orações. A oração não pode ser simplesmente uma verbalização. A oração não pode ser simplesmente uma atitude de rezar, e rezar, e rezar. Não é pela longura das palavras pronunciadas que seremos atendidos, mas pelos sentimentos que nós expressaremos através das palavras. Portanto, meus amigos, aqui, que na verdade se diz que foi atendido, porque soube resistir a uma tentação, é porque ele teve atitude. Porque a pergunta 459 do Livro dos Espíritos foi assim: podem os espíritos influir sobre os nossos pensamentos e palavras? A resposta foi: sim, muito mais do que imaginais. Eles nos dirigem o tempo todo. Então, o tempo todo, os espíritos nos dirigem. Podem os espíritos influir sobre os nossos pensamentos e atitudes? Muito mais do que imaginais. Porque são eles que vos dirigem o tempo todo. Agora, resta perguntar: qual é a natureza desses espíritos que nos influenciam o tempo todo? Bom, pode ser bom, pode ser não bom, pode ser criaturas inferiores. E aí, a gente passa a perceber que o tempo todo nós estamos sujeitos a essa influenciação. Por quê? Porque nós também pensamos, nós temos pensamentos. E quando nós pensamos, nós emitimos uma onda, uma vibração, numa determinada frequência. A quem sintonizar a essa mesma frequência, guardará conosco uma relação de ressonância. Haverá uma sintonia. Aí nós teremos uma comunicabilidade pelo pensamento. É a chamada telepatia, a telegrafia do pensamento. E é por aí que eles nos influenciam, é pelo pensamento. Somente pelo pensamento. Eles entram em nossos pensamentos, em nossa mente. Eles entram na nossa casa mental, porque nós temos uma casa mental. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. A nossa casa mental é formada de 5 departamentos essenciais. Quando Emmanuel coloca que nós temos o departamento dos desejos, o departamento dos sentimentos. E aí, esse departamento é muito importante porque o departamento dos desejos,
às vezes, a gente esquece o que nós estamos realmente desejando, se realmente é isso que eu estou precisando. Então, vem o departamento do desejo, certo? O departamento dos sentimentos, e vem os pensamentos, e vem as atitudes, e vem a sintonia. Nisso tudo, nesses departamentos todos, nós vamos encontrar a manifestação da nossa imaginação, da nossa inteligência, da nossa memória. Em tudo isso, a gente faz uma relação de sintonia com os demais espíritos. E eles passam a nos conhecer os nossos desejos. Porque pelos nossos desejos, nós os convidamos a estar conosco. Pergunta 467 do Livro dos Espíritos. Pelos pensamentos, nós o atraímos em derredor de nós. Aí vem Paulo de Tarso dizendo que em torno de nós vivem uma nuvem de testemunhos. Portanto, que nós o atraímos pelos nossos desejos irrefreáveis, pela nossa vontade, que é muito importante essa vontade, que ela controla os nossos desejos, nossos sentimentos, controla realmente as nossas imaginações, a nossa inteligência, controla nossas vontades. Então, é justamente esse departamento que nós temos aí, é que faz com que a gente fica mais ou menos vulnerável a esses espíritos que querem nos arrastar para os vícios, para as mazelas do dia a dia, porque eles encontram em nós guarita, eles encontram em nós a ressonância, eles encontram em nós a predisposição para que eles alimentem dos nossos desejos irrefreáveis. Portanto, que os espíritos obsessores, esses que nos arrastam para as tentações, esses encontram em nós a sintonia. E eles pegam o ponto mais fraco nosso. Qual que é o ponto mais fraco da gente? Cada um de nós tem um ponto mais fraco. Talvez muitos pontos fracos. E é ali o mais fraco, o mais fragilizado, o mais fácil, é ali que eles atacam. Bom, me pego então pelo pensamento, porque eu sou uma pessoa muito viciosa. Eu sou um alcoólatra. Eu sou um alcoólico, o que é pior. É aí que ele me pega. Bom, eu sou uma pessoa maledicente. Eu gosto muito da maledicência. Eu gosto muito de falar dos outros, sabe? Fofocar. É aí que ele te pega. Na maledicência, que é a maldade, né? Que a boca fala e que está cheio o coração. Mas eles não vão nos pegar pela boca. Eles vão nos pegar pelos sentimentos. E no sentimento, eu gosto muito de um baseadozinho. É ali que vai te pegar. Eu gosto muito de comer. Eu sento na mesa, eu como 1, 2, 3, 4 pratos de comida. Eu sou uma pessoa gulosa. É aí que ele te pega. Na gula, eu gosto muito de um cigarrinho. É aí que ele te pega. Eu gosto muito de sexo. Sexo para mim, eu vou te contar. É aí que ele te pega. Mas como, Vicente, que me pega aí? Porque é aí que está o seu desequilíbrio. É aí que está a sua condição em desarmonia com o bem. É aí que está realmente o ponto frágil. É aí que você é vulnerável. Portanto, que quantas vezes a gente quer deixar de beber e não consegue beber? Mas, porque você chega num ponto que bebe tanto e que você tem um desejo muito grande de poder deixar e não consegue deixar. Porque você está bebendo para você e para eles. Nas obras de André Luiz,
é muito comum eles salientarem de que nós somos copo, taça viva dos obsessores do álcool. Sabe por quê? Porque o alcoólico aqui agora, o alcoólatra, quando da morte do corpo físico dele, ele continua alcoólatra. Ele continua alcoólico, a mesma coisa. Aquele que ainda está acostumado com o cigarrinho, continua tendo as mesmas necessidades do cigarro. Aqueles que gostam muito de comer muito a gula, continuam tendo necessidades da gula, de comer muito, porque a morte não muda nada para a gente. Se nós acharmos que a morte é simplesmente um fenômeno que apaga tudo, não apaga nada. A morte é uma continuidade da nossa existência na condição espiritual. Morreu o corpo, a gente não morre. Nós somos imortais, somos eternos. Nós continuamos com os nossos valores. Os valores que nós empreendemos durante esta existência permanecem conosco. Mas os vícios, as mazelas, os maus costumes permanecem também. Aí do outro lado de lá, na erraticidade, no mundo espiritual, aqui entre nós, no dia a dia, dentro de casa, pelas ruas da cidade, no âmbito do trabalho, no lazer, eles estão lá, para cima e para baixo, o tempo todo à procura da taça viva, do copo vivo. Eles bebem conosco, eles fumam conosco, fazem sexo conosco. Aí você vai estar pensando, poxa, mas que coisa. Tem um livro chamado Desafios da Educação. É do Raul Teixeira. Ele faz uma recomendação aos casais. Ele fala assim, muitos casais que já têm um certo tempo de relacionamento pelo casamento, às vezes a vida fica um tanto monótona. E aí, um vira para o outro, bem, esse negócio nosso está tão chato, esse negócio de fazer sexo em casa, o ambiente é o mesmo, o teto, a cama, tudo é a mesma coisa. Vamos buscar uma experiência nova. Vamos procurar um lugar diferente. Vamos para um motel. Vamos. Aí, vai muito bem para um motel. O motel é diferente do âmbito domiciliar, o âmbito sagrado, do domicílio, que é o lar. No motel está assim, de espíritos vampiros do sexo. E a gente então vai para a experiência sexual num lugar totalmente diferente, né? Buscando uma experiência diferenciada das anteriores experiências, se valendo de tudo, porque é tudo muito bem diferente. Tudo bem. Coabitam conosco, participam conosco. Tudo bem. Se ficasse aí, não fica aí. A gente vai embora para casa, eles vão junto. E a gente leva eles para o nosso reduto, a nossa casa, o nosso lar. Diz lá o Espírito Camilo. É aí que está o equívoco dos casais inexperientes, que quer buscar experiências sexuais diferentes. A gente então vai para casa levando uma turba, uma legião, às vezes, obsessores do sexo. Assim você vai também para os barzinhos, para as festas. Isso, a gente bebe, a coisa fica boa demais. E eles bebem conosco. E aonde quer que você vá, eles estão atrás da gente. E aí, como é que você então vai mudar a situação? Se foi dito na 459 aqui, de que são eles que nos dirigem o tempo todo, como é que eu vou fazer, Sr. Vicente, para se ver livre então dessas criaturas?
E aí, não, eu vou rezar. E reza, e reza, e reza, e nada. Cadê o efeito? Neca. Aí, não, eu vou no centro. Vou tomar um passe. Eu vou lá fazer uma limpeza. Né? Vai fazer limpeza? Bom, aí você vem aqui de bom grado, a casa ele recebe, você vai, toma o passe, você é beneficiado, certamente. Não tem a menor dúvida. Mas aí você vai embora e amanhã você rescinde nos mesmos atos, nas mesmas atitudes, nos mesmos pensamentos. Como é que fica então? Se você momentaneamente mudou as atitudes, a maneira de pensar, a maneira de agir, mas já no outro dia, já na outra semana, você volta a ser como era antes. Vicioso, presa fácil aos obsessores. Eles estão por todas as partes. Eles não foram para as colônias espirituais, eles estão transitando ali fora, na rua. Muitos de vocês vieram aqui hoje e eles não entraram à porta, o portão lá não. Estão sentados lá em frente à marmoraria, esperando vocês, nós, que eu também tenho. Você está achando que eu estou livre também dessa turma? Não estou livre, não. Estamos aguardando. Daqui a pouquinho eu saio de lá. E não vai atrás. Ele sabe que nós somos a casa edificada sobre a areia, aonde vem a chuva, vem o vento, vem o rio e assola essa casa. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Quando ele nos recomenda que nós devemos erguer a nossa casa sobre a rocha, onde vem a chuva, vem o vento, vem o rio, e não derruba essa casa. Porque grande é a ruína quando realmente essas forças inferiores nos derrubam. Porque chuva, vento e rio é forças. É forças que derrubam. Só que o que vem de cima são forças boas. Não derruba a gente. Mas o rio derruba. Rio Grande do Sul estará debaixo d'água. Porque o rio subiu 14 metros. Então o rio tem força. Derruba tudo. E força significam forças inferiores. As forças do mal, dessas tentações que nos assolam o tempo todo. Vamos tomar uma. Não, peraí. Não, hoje não. Eu fui até no centro, tomei um passe. Você está mexendo com esse negócio? Você mexe com essas coisas? Vamos tomar uma? Não, que isso? Eu não. Mas amanhã você é outra, a gente é outra pessoa. Aliás, não chega amanhã não. A gente deita, o corpo dorme, a gente dá uma saidelazinha e agarra a gente. E leva a gente para onde? Para os ambientes das quais nós somos o quê? Conviventes e coniventes. Os ambientes que estamos acostumados o tempo todo. No outro dia, estamos alienados às mesmas atitudes de então. E aí, quando nós estamos aqui agora, dando graças por uma vitória alcançada, de ter resistido uma má influência, uma tentação, é de que nós tivemos que ter atitudes de mudar o pensamento. Porque o pensamento, ele traz o sentimento, ele traz os desejos. E aí vem a atitude, vem a atração e vem a chamada retroalimentação. Aí eu posso ser obsessivo,
Meus amigos, se nós queremos se ver livre das más tentações, a única solução não é a reza, é a verdadeira oração, é a atitude. Nós temos que tomar uma atitude no tocante a essa situação. Quando você ouve um pensamento, aí você vai perguntar: é meu pensamento ou é do outro? Ou é dos outros? Aí você fica querendo saber qual que é o seu pensamento. Normalmente, o nosso pensamento sempre é o primeiro. É o primeiro pensamento. Os dos outros são aqueles que são sugeridos por eles. Por quê? Porque para que eles sugerem a nós o pensamento, eles têm que sintonizar a nós. Mas como nós então irradiamos o pensamento, e nós então demos a nossa frequência, a minha frequência é essa aqui. Eles então sintonizam essa frequência. Então, eles entram em nossa casa mental. Portanto, que ele disse: orai e vigiai. Orai quer dizer, se eleve o sentimento. Vigiai, segura, não desça. E a gente não consegue. Nós somos criaturas que ainda, a gente não consegue esse policiamento dos nossos próprios pensamentos. Nosso pensamento está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, ou às vezes está só lá embaixo. Ele nunca que permanece lá em cima, ele oscila muito. São pensamentos amortecidos, e é nessa baixada é que eles nos agarram. A atitude da oração é a atitude do bem. É o bem que nós devemos praticar o tempo todo. É o bem que nós devemos fazer. Agora, vigiar é você policiar os pensamentos. Quando um pensamento ruim vier, tentando te dominar, que você pare e que você peça uma ajuda espiritual. Amigo, me ajude. Me ajude a resistir esse pensamento. E aí, o que nós podemos fazer para afastar os maus espíritos? Os espíritos obsessores. É simples demais. Só não é simples de fazer. O que eu posso fazer para afastar os maus espíritos? Os espíritos viciosos que nos vêm atentar a nossa mente, nossos pensamentos. Aí eles próprios responderam: atrair os bons espíritos. Porque quando você atrai os bons espíritos, você só vai atraí-los elevando o pensamento. Aí você vai sair do alcance do pensamento inferior, dos espíritos inferiores. É isso aqui, ó. Eleva o pensamento. Aí você atrai os bons, e os maus inferiores, os viciosos, fiquem à deriva. E aí, você então vai começar a cansá-los pela insistência de permanecer no bem, nos bons pensamentos. Aí, certamente, eles vão desanimar. Eles vão desanimar. Estou tentando com o Vicente, mas ele está duro na queda. Ixi, eu estou pelejando com ele, mas ele está na dureza. Mas eles ficam na espreita. Ele fala assim: ele ainda está no mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina. Já, já, ele vai fragilizar e é na fragilidade é que eles nos agarram. Então sejamos fortes, sejamos firmes, sejamos determinados, sejamos daquela criatura que elege o tempo todo bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes, boas ações, boas conversas. Mantenha a mente livre de pensamentos inferiores.
mantenha a mente cheia de bons pensamentos, estaremos ao alcance dos bons espíritos. E aí, essa graça alcançada, nós devemos a eles que vieram em nosso socorro, atendendo o nosso imediatismo, mas vendo em nós o esforço, a boa vontade e a atitude do bem. Porque nós seremos reconhecidos pelas nossas transformações morais, mas pelos esforços em que nós empregamos o tempo todo para domar as nossas más tendências. Então, eu não tenho que domar a minha esposa, meu marido, meus filhos. Não, eu tenho que domar a mim mesmo. Eu tenho que me policiar. Chega, Vicente, é aqui que você para. Então, é aqui que é o seu limite. Não ultrapasse. Assim é manter o pensamento cada vez mais elevado. Estaremos ao alcance dos espíritos de segunda e primeira ordem, que são os espíritos superiores. E sairemos das garras desses espíritos que, na verdade, talvez nem querem o mal nosso, mas acabam fazendo mal, por ser também ignorantes, por serem ainda espíritos viciosos, embora perderam o corpo físico, mas estão aí nos atentando o tempo todo para as más atitudes, maus pensamentos, palavras e ações. Então, meus amigos, que a recomendação fique para nós aqui, uma vez que nós estamos agradecendo a eles por todo o socorro prestado a cada um de nós. Eu quero muito bem poder agradecer a cada um de vocês que deixaram a sua casa, seus lares, para estar conosco aqui mais uma vez nessa casa. Que tenham todos uma boa noite, repleta de muita paz, de muita alegria. Que os nossos amigos internautas, a ele o nosso apreço também. Obrigado. Fiquem com Deus.